Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir a semana 2 do PET 7 do nono ano. Iremos fazer alguns exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo. Para quem não assistiu à aula introdutória, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Explicando como se resolve, quais são as razões trigonométricas, então vão estar na descrição do vídeo. No exercício 1, tá assim, seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 graus e depois preencha a tabela a seguir. Esse exercício é uma continuidade da explicação de como se encontram os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e de 60 graus. Então, aqui, na fórmula da tangente, nós temos seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Esses dois dados já foram encontrados anteriormente. Então, aqui nós vamos continuar a resolução. Então, nós temos uma divisão de frações. Aqui nós teremos no numerador raiz de 3 sobre 2. E como que a gente faz uma divisão de frações? A gente mantém a primeira e divide e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1. Como nós temos uma multiplicação, nós podemos simplificar. Raiz de 3 sobre 1 é a mesma coisa que raiz de 3. Ou, em número decimal, é aproximadamente 1,73. E tangente de 60. Seno de 60 sobre cosseno de 60 é aproximadamente 0,86 dividido por meio, e aqui vai dar aproximadamente 1,76. Aqui eles trabalharam, com fração e aqui eles trabalharam com os números decimais. Por que que tem esses dois valores? Normalmente, nos ângulos notáveis, nós trabalhamos sempre com as frações, a gente não transforma em número decimal. Porém, alguns exercícios, se tiver que transformar em número decimal, vocês já sabem a medida desses valores, tá? Então, tá aqui, completando a tabela, então, a gente teria seno de 30, meio, que é igual a 0,5. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 0,86. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. Cosseno de 60 é meio, vocês vão ver que o seno de 30 e o cosseno de 60 possuem o mesmo valor. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, aproximadamente 0,57. E a tangente de 60, raiz de 3, que é igual a 1,73. Mas mire onde você encontrou esse valor. Tá aí no exercício anterior, ok? Que vocês pediram agora no número 1, tem que completar a tabela. 2. Para relembrar as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora da escala. Então, o que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar seno, cosseno e tangente. Porém, agora, nós temos valores e vamos encontrar o valor do x, tá? Na tangente, a gente está trabalhando com cateto oposto e cateto adjacente, ou seno de alfa sobre cosseno de alfa. Eu sempre dou duas dicas para vocês estarem relembrando, essas razões aqui. A primeira, que eu gosto muito de trabalhar, a gente sempre tem que decorar a ordem seno, cosseno e tangente. Depois disso, a gente vem que todos vão ser frações, uma razão, e aí eu brinco que são duas cocas, uma coca separada e uma coca na mesma razão. E completamos aqui
com a hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, adjacente sobre hipotenusa e tangente, oposto sobre adjacente. Tem outros, né, que gostam de lembrar do SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. O que é o SOHCAHTOA? Ele é dividido em 3 partes. A primeira, para a razão do seno, seno é igual ao oposto sobre hipotenusa. A segunda, para a razão do cosseno, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o último, para a razão da tangente. Tangente é oposto sobre adjacente. Então, vocês podem utilizar o SOHCAHTOA ou então utilizar a regrinha das 2 cocas, tá? Então, aqui agora a gente vai calcular. No exercício A, tá pedindo para calcular o valor de x. Primeira coisa que nós devemos fazer é identificar os catetos e a hipotenusa. Primeiro, identificando a hipotenusa, é o lado maior do triângulo ou oposto ao ângulo de 90. Então, 20 centímetros vai ser a hipotenusa. Vamos agora identificar, nos posicionarmos no nosso ângulo. Nosso ângulo de 30 graus está aqui no vértice C. Então, o cateto oposto a este ângulo vai ser o valor de x. E esse lado AC seria o adjacente. Porém, ele não tem valor, então a gente não vai trabalhar com ele, ok? Aqui, então, eu tenho dois valores, o oposto e a hipotenusa. Qual das 3 razões, né? Nós temos na mesma razão o cateto oposto com a hipotenusa. Então, nós temos quem? O seno. Então, nós iremos trabalhar com o seno de quantos graus? De 30 graus, vai ser igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, a gente substitui os valores. O seno de 30. Nós sabemos pela tabela, vamos voltar aqui, que o seno de 30 vale meio. Nós vamos trabalhar com as frações, tá? Seno de 30 é 1 sobre 2. O cateto oposto é o x, que eu estou procurando, e a hipotenusa é 20. Aqui, quando vocês têm essas razões, vocês podem usar a favor de vocês a simplificação. Vocês podem simplificar o 2 com 20, tá? Ou multiplicar cruzado direto. Olha, eu vou fazer multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 20, 20. X vai ser igual a 20 dividido por 2, 10 centímetros. Se vocês simplificassem aqui, vocês iam simplificar o 2 com 20, aqui ia dar 1 e aqui ia dar 10. Já caía direto na resposta. 1 vezes x, 1 vezes 10, 10. Então, vocês podem estar usando a simplificação. Lembrem que vocês só podem simplificar em linha ou em coluna, nunca cruzado. Por exemplo, o 2, se o 2 estivesse no numerador, você não poderia simplificar com 20, não, tá? Letra B. Vamos identificar aqui na letra B a minha hipotenusa. Sempre comece pela hipotenusa, que fica mais fácil depois nos catetos. Hipotenusa é 8, então aqui vai ser hipotenusa. O meu ângulo de 60 está no vértice B, então o cateto oposto é o lado AC, que não tem valor, então não preciso trabalhar com ele. E o BC, né, é o meu cateto adjacente. Lembre-se que o prefixo ad significa junto. Então, ele vai estar junto do ângulo, ajudando a formar o ângulo. Bom, então, eu tenho os lados de cateto adjacente e hipotenusa. Na mesma razão, né, que eu tenho, que possui os 2 lados juntos, é o cosseno. Então, eu vou estar trabalhando com o cosseno de quanto? De 60. Vai ser igual. Eu sempre gosto de escrever a razão, gente, pra gente não errar na hora de substituir. Cosseno de 60, vamos voltar na tabela.
vale 1 sobre 2, né? O cosseno de 60 com o seno de 30 tem o mesmo valor. Cateto adjacente vai ser o x e a hipotenusa vai ser 8. Aqui nós podemos simplificar, eu vou usar a simplificação, vou dividir por 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Então, o valor de x é 4 centímetros. É muito tranquilo de resolver, porém, vocês têm que identificar os lados e saber as razões trigonométricas. Não pode errar na hora de montar as razões, não. C. O meu cateto, a minha hipotenusa, vai ser x, né? Olha, lado oposto, hipotenusa. O 12, ele é o cateto oposto ao ângulo. Então, 12 vai ser cateto oposto. A razão trigonométrica que nós temos, cateto oposto sobre hipotenusa, é a razão de seno. Então, nós vamos trabalhar com o seno de 60 graus, porque meu ângulo é de 60. Na tabela, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Não vamos trabalhar com decimal, não. Raiz de 3 sobre 2 vai ser igual, cateto oposto é 12, e a hipotenusa é x. Aqui que eu falei com vocês, olha, vocês não podem simplificar cruzado aqui, tá? Então, nós vamos ter, multiplicando cruzado, x vezes raiz de 3, x raiz de 3. 2 vezes 12, 24. Eu tenho que isolar o x, então, raiz de 3 vem dividindo. Aqui, gente, lembrando que nós não podemos ter raiz no denominador. Então, a gente sempre tem que racionalizar. E racionalizar é a gente eliminar a raiz, tá? Então, para isso, para eliminar a raiz, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Porque eu quero eliminar a raiz do denominador. No numerador, ela pode ficar. Então, aqui nós vamos ter x vai ser igual 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vocês podem colocar raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9. Raiz quadrada elevada à potência 2, a gente pode cortar as raízes. Então, aqui ficou 24 raiz de 3 sobre 3. Como está multiplicando, nós podemos simplificar. 24 dividido por 3, 8. Raiz de 3. Então, fica aqui a minha resposta. Mas, Miriam, fica raiz na resposta? Sim, fica. Tá? Muitos exercícios, muitos problemas do Enem trazem desse jeito. Porém, vocês têm que lembrar de racionalizar. Letra D. A minha hipotenusa vai ser o x. Aqui, o meu ângulo é de 60, está posicionado no vértice B, e o 10 é o adjacente, né, o cateto adjacente ao ângulo. Então, 10 vai ser CA, cateto adjacente. Então, nós temos CA, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E essa razão trigonométrica é o cosseno de qual ângulo? De 60. Substituindo o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, vai ser igual. Cateto adjacente é 10, hipotenusa, x. 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20. Então, aqui nós temos a hipotenusa medindo 20 centímetros. Letra E. A minha hipotenusa vale x. Sempre escrevam, tá, gente? Para vocês estarem referenciando. Senão corre o risco de errar. E o 3 metros, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, aqui ele vai ser o cateto oposto.
vou trabalhar com cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente vai trabalhar com seno de 30. Seno de 30, 1/2. Cateto oposto é 3, hipotenusa, x. 1 vezes x, 2 vezes 3, 6. Então, o meu cateto oposto, a minha hipotenusa mede 6 centímetros. Aqui na letra F, vocês têm dois ângulos. Você tem o de 60 e você tem o de 30. Aí, vocês podem escolher com qual que vocês vão estar trabalhando. Ok? Então, primeiro nós vamos fazer usando o ângulo de 30 graus. Vamos trabalhar com esse aqui. Pode escolher. Eu vou fazer os dois para vocês verem. Então, trabalhando com o ângulo de 30, eu tenho o x, tá? Olha só, vamos aqui na hipotenusa. Minha hipotenusa não tem valor, então, eu não vou trabalhar com a hipotenusa. Então, no ângulo de 30 graus, o x vai ser o meu cateto oposto. E o 5 raiz de 6 vai ser o cateto adjacente. Então, olha, eu tenho oposto com adjacente. Aqui, eu vou estar trabalhando com a tangente. Então, tangente de 30, que eu estou trabalhando com 30 graus. Tangente de 30 graus é raiz de 3/3. Então, nós vamos substituir. Cateto oposto, x, adjacente, 5 raiz de 3. Multiplicando cruzado, 3x vai ser igual 5 raiz de 3, 5 vezes raiz de 3, vezes a raiz de 3 novamente. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 vai dar 3. Então, aqui fica 5 vezes 3. Aqui vocês podem, né, cortar aqui, ó. Então, vai dar 3. 3x vai ser igual a 15. X vai ser igual a 15 dividido por 3, 5. Então, o cateto oposto vale 5. Mas e se eu tivesse trabalhado com o 60? Agora, a gente vai trabalhar com o 60. Trabalhando com 60, o 5 raiz de 3 vai ser o oposto. E o x vai ser o adjacente. Então, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Porém, aqui agora é tangente de 60 e não mais de 30, que eu estou no ângulo de 60. Tangente de 60. Tangente de 60, raiz de 3. Aqui, então, vai ser raiz de 3. O oposto vai ser 5 raiz de 3. E o adjacente vai ser x. Multiplicando cruzado, x vezes raiz de 3 vai ser igual a 5 vezes raiz de 3. Como raiz de 3 está multiplicando de um lado e do outro, a gente pode cortar ou fazer a divisão depois, simplificando, tá? X vai ser igual a 5. Então, tá aqui. Vocês poderiam escolher, então, qual ângulo que vocês iam trabalhar. Vai dar o mesmo valor. 3. A figura abaixo, que está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza, segundo um ângulo de 60 graus. Então, ele saiu de B e está indo para C. E aqui a gente tem o ângulo formado de 60 graus. Se a largura do rio, né, ou seja, de A até B, é 120 metros, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Não está querendo saber esse valor. Então, nesse caso, nós vamos ter esse triângulo retângulo. Aqui é x, aqui é meu ângulo de 90, aqui é meu ângulo de 60.
e essa medida 120. Tá querendo saber o valor de x. Usando a trigonometria, então, eu tenho que o meu ângulo de 90 tá aqui, o x vai ser a hipotenusa. Então, x, hipotenusa. O ângulo de 60, 120, vai ser o cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com adjacente e hipotenusa. E das 3 razões trigonométricas é o cosseno. Cosseno de 60. Lembrando que o cosseno de 60, ele vale meio. É o mesmo valor do seno de 30. Cosseno de 60, meio. Cateto adjacente é o 120 e a hipotenusa é o x. Não posso simplificar cruzado, né? Então, a gente multiplica cruzado. 1 vezes x, 2 vezes 120, 240 metros. Então, a distância que o barco irá percorrer de B até C é 240 metros. 4. Uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro. Gente, atenção nessa aqui, porque agora a gente já tem uma outra variável, tá? Então, olha, uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, que está lá no ponto A, sob um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui, a pessoa, então, está posicionada neste local, né? Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão, ou seja, o segmento BC, é de 25 metros, o desenho já até trouxe a medida, e que a distância dos olhos dela até o chão, então, ou seja, daqui, né, do D até o C, é 1,8 metros. Por que ele sempre coloca os olhos como referência? Porque sempre quando você está num lugar, né, o seu ponto, o seu vértice vai ser no seu olho. Ele é que vai formar o ângulo que você está mirando o outro lado. Então, sempre trabalha com a altura de 1,8 dos olhos, né, para o chão. Tá? Então, aqui, 1,8. Calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, a altura do mastro vai ser este valor de A até aqui, que eu vou chamar de X, mais quanto? Mais 1,8. Então, a altura toda do mastro vai ser X mais 1,8. Então, eu vou trabalhar com este triângulo retângulo, onde aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho X. O ângulo de 30 graus está nessa posição, né, no vértice D. Então, o X vai ser o meu cateto oposto e o 25 vai ser o meu cateto adjacente. Então, a razão trigonométrica que eu trabalho com cateto oposto e adjacente vai ser tangente de 30 graus. Voltando lá na tabela, a minha tangente de 30 graus é 0,57, ou raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos colocar que a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Miriam, mas poderia usar já o 0,57? Sim, poderia, não tem problema não. O cateto oposto vai ser o X e o adjacente, 25. Multiplicando o cruzado, 3x vai ser igual a 25 vezes raiz de 3. A raiz de 3, nós já vimos que vale 1,73. Então, substituindo raiz de 3 pelo número decimal 0,73, nós vamos ter 43,25. Dividido por 3, 14,4. Então, o meu x vale 14,4. Somado, né, a altura do mastro, então, vai ser
o x, que é 14,4, mais 1,8. Altura total, 16,2 metros. Então, tá aqui a resposta. Se vocês usassem, ao invés do raiz de 3 sobre 3, usassem, como é medida, né, ali pode ser em decimal, 0,57, vocês iriam chegar também na resposta de 14,4. Então, é isso. Nós terminamos, então, a correção da semana 2 do PET volume 7 do 9º ano, que falou sobre trigonometria no triângulo retângulo. Abraços, compartilhem o vídeo, deixem seu like e até a próxima.